Eu queria iniciar aqui a minha manifestação falando da origem da imperfeição humana. E a doutrina do pecado original revela a necessidade do Adão, da Eva e do Jardim do Éden, para que esses elementos possam se configurar e nós possamos estar vivendo isso que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na origem disso tudo está o sistema de governo e de alianças que a presidente Dilma escolheu para si. Ela é vítima das suas escolhas e das suas opções. O deputado Eduardo Cunha, ele sempre foi do baixo clero da Câmara Federal. E ele ascendeu à condição de alto clero, ele se empoderou no governo da presidente Dilma. É sabido e notório aqui em Brasília que o deputado Eduardo Cunha mandava e desmandava no governo da presidente Dilma. Aliás, faz pouquíssimos dias... Isso não é verdade. Um diretor da Caixa Econômica, indicado pelo deputado Eduardo Cunha, que foi exonerado e está enrolado na Lava Jato, o denunciou numa delação premiada. Portanto, vamos ser sinceros aqui e vamos falar o português claro. A vida é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Deixar de olhar para a realidade dos critérios que este governo escolheu para construir as suas alianças, me parece um equívoco. Um equívoco. Ao longo desses anos todos, esse foi o critério das alianças que o governo da presidente Dilma adotou. Agora, isso não invalida. Se os senhores me perguntar, e eu concordo com vossas senhorias, esse é o único ponto, a presença do deputado Eduardo Cunha contamina? Claro que contamina. Mas os fatos, eles vão para muito além da presença do deputado Eduardo Cunha. Volto a frisar. É cria, é consequência dos critérios e do modelo de aliança política definida pelo governo da presidente Dilma. Os fatos, eles são absolutamente objetivos. Para além das opiniões lato sensu, que foram aqui emitidas e que precisam merecer o nosso respeito, vossas senhorias, na minha opinião, perderam uma excepcional e rara oportunidade, porque esta é a nossa última reunião para emissão de juízo de valor. E o que nós ouvimos aqui, me perdoem, são barbaridades. Ora, como não considerar, senhores professores, como não considerar que o artigo 167 da Constituição Federal, que trata do orçamento, em seu inciso 5º, é vedado a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. Ora, não cabe aqui uma interpretação diferente dessa. O que o legislador quis aqui consagrar foi que quem exerce o controle sobre o orçamento é o parlamento. Não é sem outro sentido que está na nossa Constituição, desde a sua primeira Constituição em 1891, que é crime de responsabilidade atentar contra o orçamento ou contra a probidade administrativa. E a presidente da República, para não fugir ao objeto, ela publica um decreto de suplementação e 6, 7 meses depois ela obtém a autorização, como se essa autorização pudesse limpar a cena do crime. Não, até porque este não é um fato isolado. Eu entendo a tentativa minimalista de querer concentrar esses fatos apenas em 2015. Mas esses fatos são fatos continuados. São fatos que acontecem desde 2003, atravessaram 2014 e presentes em 2015.
Por que o legislador consagrou, eu vou usar o meu tempo por inteiro, senhor presidente, por que o legislador consagrou, portanto, que ferir, atentar contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade? Porque quando você atenta contra esse sistema, você desorganiza o país. E ao desorganizar o país, o governante não faz mal apenas contra um semelhante, faz mal contra a nação inteira. Portanto, atentar contra as leis orçamentárias, atentar contra a probidade administrativa de caso pensado, revelando o dolo, sim, porque há uma estratégia estabelecida em torno dessas tipificações todas. Não venham me dizer que foi por ingenuidade, foi de ato próprio, foi de caso pensado. 13, 14, 15. E isso tudo está, a meu juízo, no centro do colapso que nós estamos vivendo no nosso país. A carestia, o desemprego, a inflação, a subtração das políticas sociais, elas são consequências deste governo que tentou se prevalecer do voto como se o voto fosse uma cidadela da impunidade. Não, não é. O voto nos habilita. Os votos nos dão a condição de representar a sociedade. Mas numa república, todos precisamos cumprir a lei, inclusive a presidente da república. E o papel do Senado qual é? Por delegação da Constituição Federal, de forma extraordinária, neste processo de crime de responsabilidade, nós somos o juiz natural. E como juiz natural, a identificação do crime será dada por nós, que seremos os juízes, cada um com nossas consciências e com os nossos valores de juízo. Para isso estamos aqui. Portanto, a meu juízo, senhor presidente, senhor relator, esta poderia ou deveria até ter sido uma reunião em que nós pudéssemos ter alguns fatos desconstruídos, mas não. Mas não. Inclusive o doutor Ricardo Lodge, de quem cobrei um posicionamento aqui. Mas vi que a manifestação de Vossa Excelência nesse artigo foi uma bravata. Perfeito, não tem problema algum. Ou foi uma fala fanfarrona. Perfeito, também não tem problema algum. Até porque Vossa Excelência, e talvez não tenha ouvido a manifestação da senadora Simone Tebet, mas Vossa Excelência tratou de pegadinha uma votação feita em relação ao PLN 5. Além do que, Vossas Senhorias insultam a nossa mais alta corte, porque Vossas Senhorias estão aqui meio que de modo não tão objetivo, mas a denunciar que há um golpe em curso. E eu pergunto, que atitude e que iniciativa republicana e cidadã qualquer um de Vossas Senhorias adotaram para evitar? Vossas Senhorias foram à Procuradoria-Geral da República? Vossas Senhorias foram ao Supremo Tribunal Federal? Ou o Supremo Tribunal também é parte dessa conspiração que os senhores estão enxergando contra as transgressões da presidente Dilma? Consagra o ministro Teori Zavascki. O Senado tem discricionariedade para abrir ou não um processo, como o Supremo Tribunal tem para aceitar ou não denúncia. Há uma perfeita sintonia fina entre o que acontece em relação ao julgamento pelo Senado e pelo Supremo. Ministra Carmen Lúcia, sem responsabilidade não há democracia, sem democracia não há justiça, sem justiça não há dignidade, menos ainda cidadania. Ao Senado compete sim processar, como competência, não é faculdade, é dever, é obrigação. Então ele tem que processar para receber ou não a denúncia. E nós estamos aqui no nosso mistério. Eu pergunto a qualquer de Vossas Senhorias, se Vossas Senhorias tiveram coragem, em algum momento da vida de Vossas Senhorias como profissional e como advogado, de participar de um julgamento e de antemão ou externamente dizer que aquele juiz ele estava sendo de per si parcial, ou de que aquele juiz não tinha as credenciais para fazer o julgamento. Sim, porque Vossas Senhorias estão diante dos juízes, por delegação da Constituição Federal,
Então, nós estaremos firmando esse juízo de valor, cada um de nós com nossas consciências. Por isso mesmo, eu acho que insulta o bom senso, insulta o Estado democrático de direito, continuar com essa cantilena enfadonha de que nós estamos participando aqui de uma farsa. Não. Quando há crime de responsabilidade sem impeachment, é golpe, porque afronta o Estado democrático de direito, e é disso que se trata. Muito obrigado, senhor presidente.